Olá, estudante da Educação de Jovens e Adultos. Sou a professora Nilza, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática junto com vocês. Como é que vocês estão? Continuam se cuidando, mantendo o distanciamento social, usando a máscara o tempo todo, higienizando as mãos com água e sabão sempre que possível? São cuidados que temos repetido por diversas vezes em todas as aulas, mas eles ainda são necessários, precisamos continuar nos cuidando, não é mesmo? É melhor prevenir do que remediar. Lembram-se da última aula de matemática? O que foi que nós estudamos? Entramos em medidas de temperatura. A escala mais usada no mundo todo e aqui no Brasil é a escala Celsius. Observamos alguns termômetros na aula passada e identificamos a temperatura máxima e mínima da capital paranaense. Hoje vamos continuar trabalhando com medidas de temperatura. Providencie aí todo o material para começarmos mais uma aula de matemática. Vou dar um tempinho para essa organização. Prontinho, pessoal? Vamos começar a nossa aula? Muito bem! Na aula passada, trouxe a vocês estas mesmas imagens do termômetro de mercúrio, um termômetro digital, ambos são para aferir a temperatura corporal, e do termômetro que faz a aferição da temperatura do ambiente. Observem que, tanto no termômetro digital para aferir a temperatura corporal, quanto no termômetro para a aferição da temperatura do ambiente, a temperatura apresentada é de 37 graus Celsius. E hoje vamos continuar falando a respeito de medidas de temperatura. Na aula passada, apresentei a vocês algumas informações relacionadas à temperatura da capital paranaense. Hoje vamos analisar o tempo e a temperatura em Inácio Martins, o município aqui do nosso estado, com dados referentes ao mês de junho, que é o mês 6 do ano de 2021. Observem que nós temos na tela os dados do dia 21, 22, dos dias 23, 24, 25 até o dia 26, que é um sábado. Observem o tempo apresentado, pessoal. Nós temos dias nublados, com chuva e outros dias com sol. E temos uma outra informação que é a principal da nossa análise de hoje. As temperaturas mínima e máxima.
a temperatura mínima está indicado com aquela seta para baixo. E a temperatura máxima está indicado com a seta vermelha para cima. Então, a seta para cima, em vermelho, representa a temperatura máxima. E a temperatura mínima, indicada pela seta azul, ela está indicando para baixo, pois é mínima, tá? Então, nós temos ali a indicação de temperatura mínima e de temperatura máxima. Muito bem. Temos as informações dos 4 dias nublados, conforme já comentei com vocês. Um dia chuvoso e um dia chuvoso com trovoadas. É importante observarmos que são previsões de temperaturas para uma determinada cidade e que essas previsões se alteram de acordo com as alterações do clima de cada região ou de cada município. Tá bom, pessoal? Muito bem, vamos continuar então. As maiores temperaturas apresentadas foram de 22 graus lá no dia 25 e no dia 26. Nós temos como temperatura máxima no dia 21 de 13 graus e observem que ela foi aumentando gradativamente essa temperatura máxima nos dias seguintes, pois no dia 22 foi para 16, no dia 23 essa temperatura máxima foi para 17, no dia 24, 19, chegando às maiores temperaturas desse período apresentado, que correspondem aos dias 25 e 26. Vamos agora olhar as temperaturas mínimas apresentadas neste período. No dia 21, foi o dia em que a menor temperatura foi apresentada, uma temperatura mínima de 3 graus. No dia seguinte, dia 22, houve um acréscimo que se manteve nos dias 23 e 24 também. Depois, essa temperatura mínima também teve um acréscimo, indo para 8 graus no dia 25 e para 9 graus no dia 26. Vejam quantas informações nós podemos retirar olhando apenas a previsão de alguns dias, não é mesmo? Muito bem. Agora, vou lançar um desafio a você, estudante. Qual é a diferença em graus entre a maior e a menor temperatura nos dias referidos? Vejam bem, estudantes. Vocês irão fazer o cálculo de todos os dias apresentados na tela, dos dias 21, 22, 23, 24, 25 e dia 26. Calculem a diferença entre essa variação de temperatura desses dias. Vou dar um tempo para você, estudante.
Prontinho, pessoal? Tudo pronto aí no caderno de vocês? Já calcularam as diferenças entre temperatura mínima e máxima? Vamos fazer a conferência agora? Muito bem. Bom, no dia 21, uma segunda-feira, a temperatura mínima foi de 3 graus e a temperatura máxima foi de 13 graus. Observem aqui a indicação da temperatura máxima e da temperatura mínima. O que nós queremos saber é essa variação entre a máxima e a mínima. Ou, se você preferir, pensar a variação entre a mínima e a máxima. Essa ordem, esse resultado vai ser o mesmo. Bom, se a temperatura máxima foi 13 graus, nós temos todas as temperaturas aqui que vai do 13 graus até 3 graus. É só nós somarmos essa variação. Então, vamos começar a partir daqui, a temperatura máxima. Começamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a variação de temperatura no dia 21 de junho em Inácio Martins foi de 10 graus. Se você sentiu a necessidade de resolver essa operação lá no seu caderno, imagino que você tenha feito da seguinte forma. Você indicou primeiramente a temperatura máxima, pois a operação que vamos realizar é de subtração. Então, precisamos indicar primeiro a temperatura máxima, 13 graus. Vamos indicar a ordem da unidade e da dezena. O 3 fica na ordem da unidade, o 1 fica na ordem da dezena. Muito bem. E aí, nós vamos indicar a temperatura mínima, 3 graus. 3 também fica na ordem da unidade. Vamos representar o sinal de subtração e vamos resolver. 3 menos 3 é 0. E o 1, que está na ordem da dezena, não tenho nenhum algarismo para resolver com ele, eu apenas vou repetir. Então, eu resolvendo ou no formato mental, calculando essa variação, somando entre temperatura mínima até chegar na máxima, ou eu resolvendo a operação, de qualquer forma eu vou encontrar o resultado de variação de temperatura de 10 graus Celsius. Vou dar um tempinho para que você faça essa correção no caderno e a gente vai para a próxima data.
Vamos continuar, pessoal? Vamos agora verificar a variação de temperatura do dia 22 de junho em Inácio Martins. Dia 22 de junho está aqui, pessoal. Mês de junho do ano de 2021. Mês de junho corresponde ao mês 6. A temperatura máxima no dia 22 foi de 16 graus Celsius e a temperatura mínima foi de 5 graus Celsius. Calculando toda essa variação, é só nós contarmos toda essa variação de temperatura. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Portanto, a variação de temperatura no dia 22 entre temperatura mínima e temperatura máxima, ou se eu quiser pensar o contrário, entre a máxima e a mínima, é de 11 graus. Você fez no seu caderno esse cálculo mental ou você também resolveu a operação? Vamos conferir se você resolveu uma operação no caderno? Muito bem. Indicamos primeiramente a temperatura máxima, 16 graus. Vamos indicar a ordem da unidade e da dezena. Na ordem da unidade, nós temos o numeral 6 e na ordem da dezena, o algarismo 1. Agora, vamos representar a temperatura mínima de 5 graus. O algarismo 5 vai ficar na ordem da unidade. E aí, vamos resolver a operação. 6 unidades menos 5 unidades, 1. E na ordem da dezena, temos apenas o algarismo 1, precisamos apenas repetir. Ou resolvendo no formato de um cálculo mental, ou resolvendo a operação, de qualquer forma, nós encontramos a variação da temperatura de 11 graus Celsius. Confiram aí em seu caderno. Vamos continuar, pessoal?
Vamos agora conferir a variação de temperatura referente ao dia 23 de junho. Está aqui em nosso calendário, dia 23 de junho corresponde a uma quarta-feira. A temperatura máxima é de 17 graus. A temperatura mínima é de 5 graus. Vamos calcular essa variação na temperatura. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a variação entre 17 graus, que é a temperatura máxima, e a temperatura mínima de 5 graus é de 12 graus Celsius. Vamos conferir o cálculo? Se você armou ele no caderno, vamos verificar como ficou. Representamos, primeiramente, a temperatura máxima do 17, indicamos a ordem da unidade e da dezena. Temos o algarismo 7 na unidade, o algarismo 1 na dezena. Abaixo, vamos indicar a temperatura mínima. Observem que a temperatura mínima será representado na ordem da unidade. E aí, resolvemos a operação. 7 unidades menos 5 unidades, restam 2 unidades. O 1, que corresponde à ordem da dezena, nós apenas repetimos. Então, a variação de temperatura, confirmando o cálculo mental que já havíamos feito, é de 12 graus Celsius. Um tempinho para que você faça essa conferência aí em seu caderno. Vamos continuar a nossa conferência, estudante? Vamos lá! Agora, vamos analisar a variação de temperatura referente ao dia 24. No dia 24, a temperatura máxima foi de 19 graus e a temperatura mínima de 5 graus.
Então, vamos calcular de quanto foi essa variação. Partindo daqui do 19, a primeira variação é aqui no 18. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a variação de temperatura entre 19 graus e 5 graus foram de 14 graus Celsius. Você resolveu a operação em seu caderno? Vamos fazer a conferência? Indicamos primeiramente a temperatura máxima de 19 graus Celsius. Representamos as ordens, unidade e dezena. E abaixo vamos indicar a temperatura mínima de 5 graus Celsius. Lembrando que o 5 vai ficar na ordem da unidade. E aí resolvemos nossa operação. 9 unidades menos 5 unidades, 4. O 1, que está na ordem da dezena, nós apenas repetimos. Então, só confirmando que a variação de temperatura entre 19 graus e 5 graus é um total de 14 graus Celsius. Um tempinho para que você faça a conferência em seu caderno. Vamos continuar, estudante? Vamos agora fazer a conferência da variação de temperatura no dia 25 de junho do ano de 2021. Dia 25 foi numa sexta-feira. Muito bem. A temperatura máxima é de 22 graus e a temperatura mínima de 8 graus. Vamos fazer a contagem para ver de quanto foi essa variação? Vamos lá? Partindo aqui da temperatura máxima, a primeira variação é aqui em 21 graus Celsius. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 graus de variação de temperatura entre 22 graus Celsius e 8 graus Celsius. Você acertou essa variação de temperatura? Vamos fazer a conferência também através do cálculo de subtração? Vamos lá! Representamos primeiramente a temperatura máxima, 22 graus Celsius. E indicamos as ordens da unidade e da dezena. E representamos agora a temperatura mínima, 8 graus Celsius. O 8 vai ser representado na ordem da unidade. E aí vamos resolver a nossa operação. 2 unidades menos 8 unidades? Pera lá. Se eu tenho 2 unidades, como irei retirar de 2 unidades 8 unidades? Como fazemos isso, professora? Olhem só, pessoal. Quando estamos numa operação de subtração e o número que está em cima é menor do que o número de baixo, precisamos fazer algumas conversões. Só lembrando que quando pensamos na classe das unidades simples, na unidade, na dezena e na centena, nós temos valores específicos. Por exemplo, uma dezena corresponde a 10 unidades. Então, fazemos uma transformação. Temos 2 dezenas. Vamos retirar uma dezena, que está ali na ordem, e vamos transformar essa uma dezena em 10 unidades, pois uma dezena corresponde a 10 unidades. Se eu vou tirar uma dezena desta ordem, eu não tenho mais 2 dezenas, eu tenho uma. E esta uma dezena que eu retirei desta ordem, ela vai para a ordem da unidade. Só lembrando que uma dezena corresponde a 10 unidades. 10 mais 2 unidades que já tínhamos na ordem, ficamos com 12. 12 é maior do que 8. Já podemos resolver. 12 unidades menos 8 unidades dá 4. Na ordem da dezena, não temos mais 2 dezenas. Temos uma dezena. E não temos um outro valor para subtrair com esta uma dezena. Então, vamos apenas repetir. Só confirmando a nossa variação de temperatura entre 22 graus Celsius e 8 graus Celsius é realmente de 14 graus Celsius. Tudo bem? Um tempinho para que você verifique se a sua operação em seu caderno está correta.
vamos para a última conferência de variação de temperatura? No dia 26, sábado, a temperatura máxima também foi de 22 graus Celsius e a temperatura mínima de 9 graus Celsius. Vamos calcular essa variação? Partindo daqui, minha primeira variação é em 21 graus Celsius. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, a variação de temperatura entre a máxima e a mínima é de 13 graus Celsius. Vamos fazer a conferência através do cálculo também? Representamos a temperatura máxima, 22 graus Celsius, as ordens da unidade e da dezena, e representamos a temperatura mínima, 9 graus Celsius. O 9, esse algarismo, representa a ordem da unidade. E aí, vamos resolver a nossa subtração. Vamos ter o mesmo impasse da operação anterior. Tenho 2 unidades, não tenho como retirar 9 de 2. Então, fazemos a mesma transformação. Observamos a ordem da dezena, retiramos uma dezena das 2 que temos. Se retiramos uma, vai sobrar uma dezena. Lembrando que uma dezena corresponde a 10 unidades. Esse 10 mais as 2 unidades que já haviam nesta ordem, dá 12. Agora podemos resolver. 12 unidades menos 9 unidades, 3. Temos na ordem da dezena o algarismo 1 e não temos com quem resolver. Então, apenas vamos repetir. Então, a variação de temperatura realmente é de 13 graus Celsius. E aí? Fizemos vários cálculos na aula de hoje, não é mesmo? Espero que vocês tenham gostado e tenham curtido essa forma de representar, de calcular a variação de temperaturas. Vamos para uma última atividade agora? Durante uma semana, sugiro que você, estudante, sempre no mesmo horário, observe como está o tempo onde você mora. Consulte a temperatura e registre no quadro abaixo. Veja que neste quadro está apresentado tempo e temperatura onde mora. Se vocês quiserem, pode estar substituindo pelo nome de sua cidade. Complete também com o horário, que vocês vão estar sempre fazendo essa verificação. E indique os 7 dias da semana, desde o domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta até o sábado. Vou deixar essa tarefa para que vocês realizem e estejam me enviando as fotos dessa atividade, se vocês sentirem à vontade, ok? Nós vamos encerrar mais uma aula de matemática. Peço que vocês continuem se cuidando, usando a máscara e saindo de casa apenas se for necessário. Se cuide, pessoal. Até a próxima aula.